Muito bem, começa mais um Papo Reto aqui pelo site Agora Vale, nesta sexta-feira, 14 de setembro de 2018. Hoje o Papo Reto recebe aqui a advogada Gisele Cristiane Vieira. Gisele Vieira, que é candidata a deputada estadual pelo PSOL. Gisele, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todas e todos e muito obrigada pelo espaço, né? E vamos começar o nosso Papo Reto. Gisele, vamos começar então com um perfil seu, você que é taubatiana, que hoje mora em São Luís do Paraitinga. Geralmente é o contrário que acontece, a pessoa nasce em São Luís e vira taubatiana depois, né? Então, na verdade é assim, eu fiquei até 8 anos de idade em Taubaté, mais especificamente ali na região do Belém, né, que a minha família é toda dali, e fui embora para Catuçaba, um vilarejo de São Luís. Depois, estudando, né, e vim para Taubaté de novo, fiz direito, cursei direito, fui embora para Roraima, Boa Vista, e trabalhei lá numa fundação pública universitária, no sindicato dos docentes da Universidade Federal, e trabalhei com os movimentos sociais, principalmente com a questão indígena e de direitos humanos. Ótimo, eu ia falar sobre isso, mas eu vou deixar essa pergunta para mais tarde. Então, vamos começar então. Você tem uma das propostas sua, é o ensino superior público, né, gratuito e de qualidade. Fala um pouquinho sobre isso, quais as suas proposituras para esse setor. Seriam, por exemplo, novos polos, a USP, Unifesp, regiões onde, por exemplo, Taubaté e São José dos Campos tem uma grande oferta, né, mas há cidades que não tem, né? Seria isso? Então, na verdade, nós temos grandes ofertas de universidades particulares, né? Mas a universidade pública e de qualidade nós não temos, mesmo porque está acontecendo o desmonte da universidade pública, que começou lá atrás com o Reúne em 2005 e aí vem desmontando as universidades. Em São Paulo é um dos estados que tem o menor número de universidade federal. Como eu tenho essa experiência de Roraima, eu pude perceber que uma cidade lá com 5 mil habitantes já conseguia um campus universitário, onde se priorizava a identidade, vamos dizer assim, das pessoas, né? E eu acho que é isso que falta aqui. Então falta essa regionalização para a gente partir do nosso conhecimento para poder criar novas tecnologias. Quando eu falo em tecnologia, eu não falo só na tecnologia científica, eu falo nessa tecnologia social, que é o que nós temos de melhor, por exemplo, aqui na nossa região metropolitana. Muito bem. No setor cultural, Gisele, quais suas propostas, principalmente no que tange às necessidades regionais? Então, novamente eu venho com essa integração, com essa proposta de integração, né? E como a gente pode proporcionar isso sendo mais clara, né? Porque quando se fala em cultura, a gente lembra muito de eventos. Então, cultura agora virou uma máquina de fazer eventos e eu acho que não é isso, né? Cultura é realmente a valorização do artista, é a valorização do local, é a valorização, volto a falar, da identidade. Nós temos aqui uma cultura industrial e temos uma cultura imaterial, né? A industrial é materializada, porém, e é necessária para a nossa região. Mas é também necessária aquela cultura onde nós sabemos como se maneja a terra de uma forma sustentável, por exemplo. E isso também é cultural. Então, quando eu falo em cultura, eu pretendo estar formando, estar propiciando, né, para que tenham mais seminários, intercâmbios, dar um incentivo maior para as pessoas conhecerem as regiões, trocarem as suas experiências e a partir daí a gente não só regionalizar, estadualizar, federalizar e também tornar isso internacional. Muito bem, Gisele. Você como profissional aí da área que defende o cidadão em torno aí de, não só o cidadão, mas projetos sociais, uma política social, por exemplo, de acordo com a vigência da lei, né? Você é formado em Direito. Como você vê hoje as questões de comunidades de risco, quilombolas em Ubatuba, por exemplo, indígenas, e as suas manifestações culturais, lógico? Então, essa questão dos povos tradicionais, vamos dizer assim, aqui nós também somos riquíssimos nisso, né? Porque não tem só a questão quilombola, a questão do indígena, nós temos nós mesmos caipiras, né? Então, e que, como eu vejo isso? Eu vejo que cada vez mais eles condicionam a gente num determinado espaço como se nós estivéssemos num zoológico. Então ali é um lugarzinho onde eles vão ficar confinados sem ter direito a nenhum outro tipo de acesso. E não é, né? Esse acesso é uma mão dupla e que nós precisamos
valorizar sim essas demarcações e as pessoas no seu local de origem. Vou dar um exemplo. Na Serra do Mar, né, que nós temos os núcleos, né, as pessoas são retiradas do seu local e jogadas em qualquer outro local que ela não se adeque nem se adapte, né? Mas as grandes empresas imobiliárias e as extrativistas de monocultura, elas podem inclusive estar dentro do parque. E aquela pessoa que estava sobrevivendo daquilo foi simplesmente retirada do local sem ter respeitado o seu trabalho, sem ter respeitado a sua família. Então eu acho que é manter as pessoas no local de origem. Correto. Você me deu um gancho para uma outra pergunta que se refere aí a patrimônios imateriais. Nós temos cidades da região que guardam acervos, documentos, objetos históricos. Nós temos museus, né, patrimônios arquitetônicos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Igreja de São José em Pindamonhangaba, onde estão sepultados os restos mortais de 16 membros da Guarda de Honra de Dom Pedro I. A igreja está ruindo, está caindo, né? Você teria proposta, por exemplo, para preservar essas preciosidades que nós temos? Sim. Um dos problemas que a gente tem, como eu moro hoje numa cidade tombada historicamente, a gente percebe que não existe um diálogo entre Condefátio e Ifam. Esse é um dos nossos maiores problemas. Então eu entendo que no Vale, pelo menos as cidades que são tombadas, tem que ter a sua regional, tem que ter o seu escritório, para que atenda essa demanda. Porque, como você falou, aí estamos falando de patrimônio arquitetônico, estamos falando de materialidade, mas nós temos também a imaterialidade. Por exemplo, as nossas comidas, né? O afogado. Até quando nós poderemos fazer o nosso afogado? Porque daqui a pouco vem a vigilância sanitária e vai falar que a gente não pode. E é um patrimônio material. Então nós temos sim que legislar, fazer lei a esse respeito para conservar o que nós temos de melhor, que é justamente isso, essa união, essa coletividade, isso que nós conseguimos provar enquanto a nossa tecnologia social. Nós temos, você me lembrou bem, nós temos aí em Guaratinguetá, nós temos a prática do jongo lá no bairro da Tamandaré, nós temos o bolinho caipira em Jacareí, bem lembrado, né? Sim, e isso está expandindo, né? E os grupos, eles são geralmente, partem, né, das suas famílias, das suas identidades religiosas ou culturais e não tem nenhum incentivo. Então, nós pretendemos criar leis, ou melhor, né, a gente não precisa nem criar. Nós temos aí o PROAC CMS, por exemplo, e que tem os pontos de cultura e que nós podemos estar fazendo de uma forma direta, menos burocratizada. E não é simplesmente fazer os cursinhos de projetos, não é isso. É mostrar que as pessoas podem, elas têm credibilidade. A história oral conta muito disso. Se nós nos valemos da história oral, por que na hora de pegar um projeto tem que ser aquela empresa que sabe fazer projeto para ganhar o dinheiro em cima? Não, a gente tem que estar junto com os grupos de cultura, os grupos tradicionais, com a nossa cultura, mostrando que nós temos que ter o respeito. Certo. Gisele, você trabalha também com políticas sociais. No caso da mulher, por exemplo, que proposituras você teria? Hoje a gente debate muito sobre a questão da violência feminina, da violência doméstica, a questão do feminicídio. Quais as propostas que você teria para isso? Uma delas é a criação de espaços diferenciados nas próprias delegacias, né? Porque qual que é um dos problemas quando a gente fala em delegacia da mulher? É porque nós temos que trazer um espaço separado da delegacia comum. Eu entendo que não. Eu entendo que muitas vezes na própria delegacia tem uns espaços ociosos. O que nós precisamos são de profissionais diferenciados, pessoas que saibam acolher, porque o primeiro momento é o de acolhimento. Porque quem sofre uma violência não quer ficar 2, 3 horas sentada esperando para falar, olha, não podemos fazer nada, e volta lá de novo para o seu agressor. Né? Então, uma das proposituras é justamente essa, nas próprias delegacias, termos espaços onde cuide especificamente disso com profissionais que façam isso. Além da questão que passa muito dessa liberdade da mulher, passa muito pela questão material, pela questão financeira. Então nós temos também que valorizar a questão doméstica, do trabalho doméstico, por exemplo, né? E a questão da gravidez da mulher, porque a educação, ela começa com a mãe conseguindo ficar com seu filho para educá-lo. A mãe que não consegue ficar nem um mês porque não tem o que colocar, o que comer dentro de casa,
como que você vai querer uma boa educação para essa criança? Então também é proporcionar isso, espaços que tenham creches e que tenham lugar para que as mães possam sim levar seus filhos e também acompanhar a educação dos mesmos. Eu tenho uma pergunta aqui, a internauta mandou pelo nosso WhatsApp aqui. Ela quer saber o seguinte, ô Gisele, em São Paulo, em 2016, foi instalada a primeira delegacia da mulher 24 horas. Isso, por enquanto, está só centralizado lá na capital paulista, acho que são várias delegacias. Eu gostaria de saber se você tem proposta para trazer algumas delegacias 24 horas para o interior, principalmente para o Vale do Paraíba. Então, com essa proposta da mesma delegacia, ela ter um serviço diferenciado, profissionais específicos, né, para essa questão da mulher, existe essa possibilidade, né? Mas isso tudo não adianta vir de cima para baixo. Isso tem que ser conversado com a população, porque se a população também não sabe acessar o serviço não funciona. Então, é uma questão de conscientização. Então, se eleita for, né, uma das coisas que eu pretendo fazer são reuniões periódicas. Porque se hoje eu posso estar em contato com as pessoas pedindo o seu voto, por que depois, se eu estou justamente nessa função, eu não posso mais estar na rua? Eu tenho que ficar dentro de um gabinete. Então, eu acho que não. O gabinete será itinerário, o gabinete tem que ser na rua e tem que estar ouvindo as pessoas e instrumentalizando as pessoas. Porque mais do que perguntar o que elas querem, é falar o que elas já têm e o que elas podem acessar. Certo. Vamos falar um pouquinho agora do cenário brasileiro, cenário político brasileiro. Nós estamos aí à véspera de eleições, né? Em 2010 nós tivemos a onda verde em torno da candidata Marina Silva. A onda verde acabou não levando a candidata para o segundo turno. Hoje nós temos uma onda aí de conservadorismo. Você acha que essa onda prossegue ou não? Prossegue. A nossa sociedade é conservadora, né? Então como que eu vou falar que não prossegue ou procede? Né? Vai sim. As pessoas hoje, elas estão tão desacreditadas em tudo que elas acreditam que a barbárie ainda é a melhor saída, né? E não é essa a melhor saída. Mas eu não acredito que supostos candidatos que defendem a barbárie ganhem. Porque se nós somos tão conservadores que nós vamos ainda continuar mantendo os privilégios que a gente já continua dentro dessa sociedade. Muito bem. Eu deixo agora uma pergunta, uma outra pergunta. O eleitor vota em candidato ou vota em partido? É difícil. Eu gostaria que votasse em partido e que conhecesse como são os partidos, como eles funcionam. Mas hoje o eleitor, ele vota no candidato e pouquíssimo, porque os candidatos não têm contato com o eleitor. Então ele não vota nem muito no candidato, é difícil. Eu não consigo, vou ser muito honesta, eu não consigo responder essa pergunta com clareza. Porque eu gostaria que votasse sim em candidato, porque eu seria eleita. Não estou querendo dizer, né, assim, olha, né, não, por quê? Porque eu trabalho com as pessoas. Sim. Eu me proponho a estar junto com as pessoas, né? Sou advogada, mas eu faço muito trabalho social dentro da minha área, né? Porque eu conheço, eu vivo, é a minha realidade, né? Agora, tem candidatos que não, que vivem de assessores. Então as pessoas às vezes votam no assessor, votam no compadre, votam na gasolina, votam, sabe? E aí daí por diante. Gisele, a gente tem um tempo para encerrar aqui. Infelizmente, na hora que o papo continua esquentando, né? Está esquentando, você tem mais coisas para falar interessantes, mas chegou o nosso momento de deixar a sua mensagem final aí para os seus amigos, né? Muitos alunos, que eu sei que você é educadora também, né? Fique à vontade. Então, o que eu tenho a dizer é assim: eu sou Gisele Vieira, candidata a deputada estadual pelo PSOL, participo de coletivos, participo de conselhos. A minha intenção não é ser melhor que ninguém, mas que ninguém seja melhor do que eu e do que nós, né? Que a gente vote com consciência. Não existe voto útil, não existe voto de cabresto, o que existe é consciência e está na hora da gente ocupar os nossos lugares. Então, eu faço um apelo, né, para que vote conscientemente, peço para que vote no meu partido, né? Estamos aí com candidaturas próprias, inovadoras, Guilherme Boulos, Sônia Guajajara, Lisete, Maurício. Para o Senado nós temos a Silvia, uma mulher incrível, temos também o Daniel Cara, educadores, estamos com uma chapa praticamente de educadores, né? Temos também aí, que a gente sabe, as pessoas que estão na luta há muito tempo, a federal, a estadual, e que deem uma força, porque o caminho é esse. A gente precisa mudar e precisa mudar hoje, né? Aproveitando, tem o Facebook,
Gisele Vieira PSOL, Instagram também Gisele Vieira PSOL, né? Pode entrar em contato com o WhatsApp, sou eu mesmo que respondo, não tem equipe, né? E o meu WhatsApp é 12996483227 e o meu número é 50456. Muito obrigada. Obrigado a você, Gisele. Boa sorte na sua candidatura. Eu que agradeço.